Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu vou mostrar como Satanás usou de estratégia no caso do ataque direto em Jesus. Veja, o limite do inimigo. Esse relato de Jesus sendo tentado por Satanás está em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, irmão. Diferente dos casos anteriores, onde Satanás usou sutileza, ansiosidade ou afeto, o ataque a Jesus foi confronto direto de autoridade. Vamos ver isso passo a passo. No deserto, o inimigo não usou intermediários, assim como usou com Davi, como usou com Sansão. Não. Ele mesmo apareceu para tentar o segundo Adão, que é o nosso Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Aqui estão a estratégia de Satanás no limite das forças contra Jesus. Veja bem, o ataque à necessidade física, à urgência. Jesus estava no deserto há 40 dias jejuando. Satanás diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só a primeira tentação. Ele viu a fraqueza ali, o momento de fraqueza de Jesus, a fome, e tentou investir nisso. Mateus 4:3. Usar uma necessidade legítima, como a fome, para justificar um método ilegítimo, independência de Deus. Era isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Tentar convencer Jesus de usar seus poderes divinos, irmãos, para satisfazer a si mesmo. Isso aí custaria caro para todos nós, quebrando a submissão ao Pai. Iria afastá-lo de Deus se ele aceitasse essa proposta. O inimigo ataca quando estamos exaustos, irmão, quando estamos cansados, fragilizados, tentando nos fazer trocar a vontade de Deus por um alívio imediato. Devemos estar atentos a isso. E aprendemos de Jesus ao negar essa tentação. Seja forte e seja que nem Jesus, determinado a adorar e a servir ao seu Pai. Segundo, o ataque à identidade, à dúvida. Note que em duas tentações ele começa com: se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Satanás tenta plantar a dúvida sobre que Deus já havia afirmado no batismo de Jesus. Este é meu filho amado, a quem tem aprovado. Ele queria botar dúvida nisso. Se tu és filho de Deus. Está vendo? Ele quer que Jesus prove sua identidade através de sinais. O limite do inimigo é tentar fazer o crente viver por evidências e milagres, irmão. Você vive buscando a Deus por evidências e milagres? Em vez de viver pela confiança na palavra de Deus, devemos, irmão, viver pela confiança na palavra de Deus, não por evidências e milagres. Não somos Tomé? Somos pessoas que temos fé e acreditamos profundamente em Jesus e em Deus, o nosso Todo-Poderoso. Terceiro, a distorção da Escritura. O texto fora do contexto. Na segunda tentação, o próprio Satanás cita Salmo 91. Aos seus anjos darás ordens a teu respeito. Mateus 4:6. Esta é a estratégia mais perigosa, a verdade distorcida. O demônio está usando a verdade distorcida. Satanás usa a Bíblia para tentar convencer Jesus a ser presunçoso e testar a Deus. Ele é muito esperto, muito inteligente, astuto. Ele mostra que conhece a letra, mas odeia o espírito da lei. Ele pode até conhecer a verdade, mas ele odeia a verdade. Por isso que ele está onde ele está. Por isso que ele vai ser destruído. O limite aqui é o uso da religiosidade para levar à rebelião. É o foco, irmão.
da religiosidade para levar à rebelião. O quarto, o atalho para a glória, o poder sem a cruz. Satanás mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Mateus 4,9. Está dizendo isso para Jesus, o Filho de Deus. Aquele que hoje está sentado à direita de Deus. Foi para ele que o Satanás disse isso. Por isso foi um confronto direto, uma estratégia direta. O oferecimento de um atalho. Jesus herdaria as nações pelo caminho do sofrimento e da cruz. Mas Satanás ofereceu o mesmo resultado, mas sem dor, sem sacrifício, exigindo apenas uma transferência de lealdade, servir a ele em vez de a Deus. E a tentação do sucesso rápido e a glória humana em troca da integridade espiritual. Nesses três exemplos, Jesus ele disse não, irmão. Porque ele ama seu Pai e faz a vontade dele. E ele até disse: todo aquele que faz a vontade de meu Pai será salvo. O limite do inimigo versus a autoridade de Jesus neste embate. Vemos que Satanás tem um estoque limitado de truques, enquanto Jesus tem o fundamento inabalável da Escritura Sagrada. Jesus, ele, além de conhecer as Escrituras, ele ama e guarda os mandamentos de Deus de todo o seu coração. Satanás não foi bem sucedido, teve seus planos frustrados. Então a gente viu três tentações: a oferta de Satanás e a resposta de Jesus. A primeira tentação que a gente viu foi pedras e pães, e a oferta de Satanás foi satisfação física, não foi? E autonomia. A resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem. A palavra de Deus foi lançada em resposta para esse acusador, esse distorçor, esse maligno. A segunda tentação, pináculo do tempo, oferta de Satanás, exibicionismo, prova de amor. Mas olha, aí Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus, Satanás, demônio. A terceira tentativa, no Monte Alto, a oferta que Satanás deu: poder político, um atalho para a glória. Que glória? Ele tem a glória e tem destruição para frente. Resposta de Jesus: só a Deus adorarás. Lealdade única. É essa que devemos ter, irmãos, como for tentado pelas estratégias do demônio. Lembra que Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o que Paulo diz está em Romanos, capítulo 8, nada o apartaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Leve isso a sério, irmão. Meus irmãos, depois de vermos essas 4 histórias, uma verdade se torna impossível de ignorar para nossas vidas. Satanás não muda de objetivo, ele quer destruir você, quer me destruir, quer nos tirar a vida eterna. Ele só muda de estratégia, como fazer isso. Com Davi ele atacou a rotina, não foi? Com Sansão ele atacou o afeto. Com Pedro ele atacou a autoconfiança. Com Jesus ele tentou tudo e foi frustrado, falhou. Isso nos ensina algo sério. Isso nos ensina algo sério. Ninguém está fora do campo da batalha. Talvez você não esteja cometendo um grande pecado visível, né? Talvez você não esteja cometendo isso. Mas talvez sua rotina espiritual esfriou, como a de Davi. Seus afetos estão ocupando o lugar de Deus, como de Sansão. Reflita sobre isso, irmão. Esses detalhes do que a gente viu. Ou você esteja confiante demais na sua própria força, como Pedro. Talvez a gente esteja vivenciando cada detalhe desses exemplos. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Ele não precisa fazer isso. No caso de Sansão, ele foi persistente, né? Ele só precisa que você fique no lugar errado.
Ele só precisa que você fique no lugar errado, como Davi ficou. Olhe o tempo demais, confie demais em si, como Pedro, ou durma no colo da convivência, que nem Sansão. A palavra é clara, irmão. A palavra é clara. A palavra de Deus, ela nos confronta e nos direciona. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso está registrado em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. É forte essa palavra, mas ela nos direciona, nos faz entender que devemos estar atentos aos ataques de Satanás. Não podemos dar brecha, irmão. Mas agora preste atenção nisso. Deus não desistiu de nenhum deles, nem de Davi. Foi confrontado e restaurado pelo profeta. Ele foi confrontado pelo profeta e restaurado, quando ele se arrependeu de todo o seu coração. Sansão, mesmo cego, clamou e foi ouvido por Deus antes dele morrer. Pedro chorou amargamente e foi transformado em pastor. Deus, ele tem misericórdia. Ele alcança aqueles que se quebram. E Jesus venceu onde todos falharam. Resistiu à fome, resistiu à dúvida, resistiu à distorção da palavra, resistiu ao batalho sem a cruz. Onde Adão caiu, Cristo venceu, irmão. Esta é a verdade. Onde o homem falhou, a graça que está em Cristo triunfou. Hoje, o nosso Jesus continua fazendo o que fez com Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus intercede por nós no lado espiritual. Ele intercede por cada um de nós, irmão. Assim como ele intercedeu por Pedro. Este apelo não é para causar você. Acusar quer dizer você, esse apelo. Você não está sendo acusado. Se hoje o Espírito Santo mostrou uma verdade para você, uma rotina negligenciada, um afeto desordenado, uma confiança em si mesmo, ou um desejo de atalhos, entenda, esse é o momento de voltar para Jesus. Esse é o momento de fechar todas as brechas que o Satanás está vendo na sua vida. É o momento de você meditar e entender que quanto mais longe você fica de Deus, mais brecha você dá para o demônio estar na sua vida. Volte para a palavra, volte para a vigilância, volte para a dependência de Deus. Porque o reino de Deus não é construído por homens fortes, meus irmãos, entenda. O reino de Deus é construído por homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus Cristo. Onde você estiver hoje, aí, assistindo esse vídeo, fale essas palavras e depois reflita sobre elas. Senhor, eu não quero vencer sozinho, meu Deus. Eu não quero vencer essa luta sozinho. Eu preciso da tua palavra, da tua graça, da tua presença. Meu Jesus, eu preciso da tua palavra, da tua graça e da sua presença. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há restauração. Meus irmãos, escolha hoje não o atalho, mas a cruz. Escolha Jesus, irmão. Escolha Jesus para a sua vida. Não se afaste dele para que o demônio não entre na sua vida. Ele vai usar meios, vai usar sua fraqueza, vai te confundir, vai te distanciar cada vez mais. Pode fazer você até fazer o que Judas fez, tirar sua própria vida. Lembre-se, Deus restaurou Davi, restaurou Sansão, restaurou Pedro. E Ele mesmo, Jesus Cristo, mostrou que quando somos fiéis a Deus, o demônio não nos atinge. Porque a força vem de Deus e Ele nos protege contra o inimigo quando estamos na presença dEle. Que essa palavra fique no seu coração, que você aprenda e busque a presença de Deus todos os dias na sua vida. Amém, meus irmãos.